a prece. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de nos reunirmos sob teu amparo, inspiração e com a permissão do alto para a realização deste nosso estudo, que nós possamos contar com o amparo dos mentores do nosso grupamento, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, os companheiros que conosco estudam, e que o nosso proveito seja o melhor possível na regimentação de valores para que nós possamos vivenciar junto aos irmãos em humanidade, para que haja aquela sensibilização e distribuição das oportunidades, das sementes, dos valores do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Vamos então iniciar o estudo de Gênesis, capítulo 1. Hoje nós vamos estudar o versículo 14 e farei a leitura aqui a partir desse versículo 14 até o versículo 19. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E o versículo 19, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. Muito bem. Então nós vamos dar continuidade a partir do versículo 14, já tendo estudado até o versículo 13. Então, o versículo 14 diz assim para nós: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Nós temos estudado esse nosso estudo sobre Gênesis com base nos estudos do Honório Onofre de Abreu, realizados a partir do ano 2006, após os estudos do Apocalipse. A base são os estudos do Honório, e nós acrescentamos, evidentemente, aspectos da codificação, porque o nosso propósito, evidentemente, não é copiar literalmente o trabalho do Honório, mesmo porque nós não vamos conseguir, mas trazer aqueles pontos aqueles pontos mais interessantes que ele definiu, e com esse material trabalharmos aspectos da doutrina espírita constantes na codificação. Aliás, o Honório fazia isso também, de forma brilhante, evidentemente. Evidentemente que o nosso propósito, vou repetir, não é uma imitação, uma cópia, mas é um aproveitamento do trabalho inestimável do nosso companheiro e, de forma modesta, deixarmos aí um registro
para os amigos que oportunamente poderão estudar o assunto. Então, e disse Deus, traz para nós a expressão revelada que nós somos capazes de assimilar e de entender. E disse Deus fala, vamos lembrar de Paulo, na Epístola aos Hebreus, que Deus fala para nós através dos profetas e até Jesus. E de Jesus em diante, Deus falou-nos por meio de Jesus, que é o nosso modelo e guia, o nosso padrão a ser incorporado, o corpo doutrinário que Jesus nos trouxe, os valores, então, a serem incorporados na nossa vivência, elaborando aí o mundo interior iluminado, que é o nosso propósito. Nós estamos trabalhando para a formação do mundo moral iluminado. Gênesis, nós vamos entender que trata mais da formação do mundo moral iluminado, da razão iluminada, do que propriamente da formação do mundo físico. Nós vamos aprender com Allan Kardec, no livro A Gênese, que a sequência trazida por Moisés, quando se estuda os sedimentos, os estratos geológicos, não uma correspondência exata das descobertas com o que Moisés trouxe. E nós entendemos que Moisés é uma ideia que nós lançamos, e Moisés trata mais da formação do mundo moral, interior, iluminado, não tanto da formação do mundo. Hoje nós temos aí os trabalhos dos cientistas, dos astrônomos, dos astrofísicos, e de forma brilhante tem nos revelado como o mundo foi formado, como os sistemas são formados, de tal maneira que o nosso propósito aqui não é estudar desse ponto de vista, mas sim buscar extrair os pontos para que nós apreciemos o passo na iluminação do coração e da razão. E nós vamos compreendemos com o Espiritismo, que o livro de Gênesis define o início da semana adâmica de 7.000 anos, cujo último dia estamos iniciando agora na Terra, nesta transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, nossa base de entendimento para isso está no Livro dos Espíritos, na questão 51 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta em que época viveu Adão. E Allan Kardec já tem um entendimento, com base na questão 50, e com base nos estudos que ele traz no livro A Gênese, se não me engano, no capítulo 11, que Adão representa todo um grupamento, não é um indivíduo. Não é um indivíduo. Adão e Eva não são o primeiro casal físico da humanidade. Mesmo porque nós vamos compreender, vamos notar que quando Caim foi expulso, ele se casou, foi para uma outra cidade e lá se casou. Então, quem criou esse povo dessa outra cidade? Então, nós compreendemos que esse trabalho de Moisés trata-se de uma parábola sobre a formação do mundo físico, do mundo interior. Uma parábola que a doutrina espírita brilhantemente nos fornece elementos para compreender. Então, e disse Deus, expressão reveladora, que nós somos capazes de compreender, que nos chega pelos espíritos
mais adiantados que nós, que nos trazem as parcelas da verdade. E à medida que nós vamos nos incorporando, vamos incorporando o padrão filosófico que Jesus, de forma expressiva, demonstrou, e vamos vivenciando, nós vamos também passando a fazer parte do grupo dos reveladores, em ponto menor, já aí apontando valores substanciosos, expressivos para quem nos observa. Então, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Os luminares nós vamos entender como sendo os componentes irradiadores da luz, os luminares. Os espíritos definem, Emmanuel define, por exemplo, que Jesus é o sol das almas. Então, Jesus é o luminar maior hoje para nós. No passado, nós tivemos outros luminares, mas agora, estando matriculados na escola espírita cristã, o nosso luminar maior é Jesus. O luminar maior para dar expansão, continuidade e multiplicar a luz, que vai sendo elaborada gradativamente por cada espírito em evolução. O luminar, então, vai irradiar a luz é sintetizada, nós vamos produzir a erva verde, que são os frutos, com base nessa luz, que é a continuidade dos exemplos, a continuidade do processo. Até o presente momento da nossa evolução, nós não tínhamos consciência dos luminares. Nós não tínhamos, a luz estava presente, a luz estava irradiando, a misericórdia divina, por exemplo, estava aí, sempre esteve presente, mas nós não tínhamos consciência. Então, quando o mandamento define haja luminares, também é um chamado à nossa consciência para identificar qual o padrão filosófico que nós seguimos, qual o padrão filosófico que mantém o nosso sistema particular de vida, qual o padrão filosófico que propõe os propósitos da nossa existência, os propósitos que nós seguimos. É preciso identificar quais são os valores subjacentes que nós temos seguido até aqui no mundo material, porque nós vamos compreender que há verdadeiros e falsos profetas. Se nós não realizarmos o trabalho do autoconhecimento, nós vamos tomar o falso pelo verdadeiro. Então, nós vamos, como que, caminhar meio perdidos aí no mundo. Então, luminar como sendo aquele que expressa para nós uma filosofia de vida que nós seguimos no campo do automatismo até o momento em que a consciência desperta, se abre para a visualização da luz que seguimos. A visualização da luz que nós seguimos na nossa caminhada. Tranquilo, pessoal? Alguém quer fazer comentários? Fazer algum apontamento? Então, nós vamos notar que nós, nessa semana profética, semana adâmica, que nós estamos finalizando, já tendo atravessado 6 dias milenares, nós hoje estamos realizando o trabalho de identificação da luz legítima.
da luz legítima que nós temos seguido. De acordo? Identificação. Até aqui nós não tínhamos consciência dessa luz. Agora já temos. Estamos tendo, pelo menos. Porque nós vamos aprender com os espíritos, por exemplo, na questão 459, que os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigem. Então, é de suma importância para nós identificarmos a qualidade dos próprios pensamentos, porque nós não temos como identificar o pensamento que é nosso do pensamento que é dos espíritos, mas nós temos como identificar a qualidade para sabermos que tipo de ideias estamos alimentando e que estamos seguindo no mundo. No campo do automatismo, do consumo automático de ideias que nos são lançadas. E nós vamos consumindo esse pensamento pela reflexão automática. Vamos dando campo. Por isso nós estudamos o Espiritismo, para operar a identificação entre o bem e o mal. Nós vamos aprendendo, por exemplo, estudando a escala espírita, o que caracteriza os espíritos inferiores e o que caracteriza os espíritos superiores, o que caracteriza os espíritos maus, o que caracteriza os espíritos bons, para sabermos em que posição nós individualmente nos encontramos. E operar, então, os ajustamentos, para no mundo espelharmos sempre o bem. Lembrando aí que todos estão com os sons fechados, e se alguém quiser falar, é preciso que abra o som, tá? Cada um abra o seu som quando for falar. Eu consigo fechar, mas não consigo abrir. De acordo aí, pessoal? Alguém quer trazer comentários? Então, haja luminares. Com relação ao sol físico, o sol já estava presente, mas as nuvens encobriam o sol, e quando as nuvens foram se dissipando, o sol foi visto, foi identificado. O processo de formação do sol. Isso com relação ao sol físico. O mesmo acontece com relação à percepção do legítimo sol, ainda indistinto no nosso mundo, no mundo mental. Então, o nosso sol, o sol que ilumina a nossa caminhada, permanece ofuscado ou encoberto pelas nuvens das nossas vibrações, paixões, pensamentos complexos. E à medida que vamos operando, então, o autoconhecimento, vamos identificando. Esses luminares, então, os luminares definem o sistema de multiplicação, de sintetização da luz divina, decodificação para quem vem abaixo, para que haja, então, a multiplicação. De acordo? Então, cada um de nós, à medida em que vai buscando a vivência do bem, do amor ao próximo, incorporando os valores espíritas que estão, por exemplo, nós vamos nos tornando pequenos luminares também, porque nós vamos desenvolvendo a nossa luz própria e vamos nos tornando luminares em ponto menor no patamar em que nos encontramos. E somos capazes também de acalentar, de consolar, tranquilizar, apaziguar, de acordo com a nossa pequena capacidade, mas já somos também. Haja luminares. Os luminares, então, são semeadores da palavra.
da luz divina. Aprendemos na questão 536b que Deus não exerce ação direta na matéria. Então, como nós exercemos ação direta na matéria, nós é que vamos comunicar, transferir a luz divina para aqueles que nos rodeiam, estão à nossa órbita, preferencialmente pelos exemplos. Vamos lembrar de Francisco de Assis, e dizer: pregue o evangelho, se for necessário, use palavras. Porque a preferência é que o evangelho seja comunicado pelo exemplo. Seja comunicado pelo exemplo. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação, que é o papel a separação é a identificação. Separação entre o dia e a noite, aqui no caso. Então, separação entre treva e o dia. Separação entre sofrimento e felicidade. O que causa o sofrimento e o que traz a felicidade. Identificação do plano psíquico das águas e depois no plano das coisas concretas que emergem da terra para o mar, que é o sistema de transferência natural e multiplicação natural do conceito apreendido filosoficamente, que vai descendo gradativamente para o plano físico, por meio de palavras, atitudes e ações. Incorporamos uma ideia, aceitamos uma ideia, a ideia vai sendo alimentada, vai ganhando corpo e vai sendo comunicada por palavras, atitudes e ações. Nós estamos trabalhando, então, hoje, para identificar a qualidade a partir dos pensamentos, das palavras, das atitudes e das ações. E o trabalho que é mais importante de realizarmos, segundo que os espíritos definem para nós, que é a identificação do egoísmo para o seu devido combate, porque o egoísmo é a causa de todos os males. Aprendemos com Allan Kardec na questão 913 do Livro dos Espíritos. O egoísmo é a causa de todos os males, males interiores e os males exteriores. O egoísmo vai formatando a sociedade, formatando a nossa vida. E na questão 171 também do Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação, nós vemos que do egoísmo nasce o ódio, o sentimento de iniquidade e as condenações do próximo. Então, o egoísmo é a fonte das complicações. Emmanuel, por exemplo, vai dizer no Pensamento e Vida que, na carência da humildade, surgem no coração do homem enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, há discórdia e delinquência no mundo? As causas são orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça, que nós não controlamos e que se tornam enquistamentos tristes porque nós impedimos a formação da humildade no nosso coração. Então, um elimina o outro. Se há egoísmo, não há humildade. Se há humildade, o egoísmo vai diminuindo. E é por isso que
nas bem-aventuranças, a primeira virtude a ser exaltada é exatamente a humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, a humildade está na base. Para haver separação do plano conceitual pela identificação e nomeação, primeiramente no plano psíquico, das águas, dos sentimentos, depois no plano das coisas. De acordo? Então, no plano físico, nós vamos identificar o egoísmo no coração, depois nós vamos destruir o materialismo, que é a questão 799, e, como consequência, nós temos na questão 914 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizendo da necessidade de reformar as instituições que alimentam o egoísmo. Porque o egoísmo alimenta instituições, empresas, organismos do mundo, que, por sua vez, retroalimentam o egoísmo. Por isso é que é difícil reformar a sociedade, transformar a sociedade. Porque nós temos que demolir, digamos assim, instituições seculares. O Luiz está querendo falar alguma coisa aí, Luiz? Quando você está falando dessa questão, você falou de reformar as instituições, eu lembro daquele livro Autonomia, do Paulo Figueiredo, quando ele fala, lá no início, um pouco antes do Espiritismo surgir, quando ele fala do espiritualismo racional, né? Certo. Mostrando que toda essa filosofia espiritualista, ela conseguiu penetrar por muitos anos nas universidades. E essa filosofia, esse pensamento, ele começou a permear todos os trabalhos, né? Por isso que eu lembrei de, quando você falou em modificar as instituições, que houve uma série de transformação, né? Na própria universidade, na maneira como se fazia pesquisa, como se fazia ciência. O objeto de pesquisa deixou de ser só... passou, do ponto de vista da matéria, e foi além, né? Sim. O espírito, o homem, né? No centro das coisas, né? Sim. Só que, com o tempo, a filosofia materialista acabou predominando, né? E aí a gente acontece o contrário, né? Aí ela vai penetrar nas universidades, na ciência, né? E vai demolir tudo que tinha sido construído, né? Aí realmente, quando a gente se modifica, a gente olha por nós mesmos também, né? Só para complementar. Quando nós mudamos, né? Vamos dizer assim, as nossas instituições também se modificam, né? Os nossos interesses, nossa maneira de fazer as coisas, mudamos até de entretenimento, né? Mudam, né? A Margarida queria falar, Margarida? Não? Você acenou aí, pensei que ele quisesse falar. É isso aí. Então, porque nós vamos propondo de dentro para fora as alterações que vão desaguar na esfera social. Na esfera social, nós vamos fomentar novas instituições e vão ser um convite para outros elementos. Assim, o mundo vai gradualmente se transformando para haver separação entre o dia e a noite. O dia é o plano operacional. Nós vamos encontrar, por exemplo, em João 12:35, Jesus dizendo o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, nós podemos interpretar a treva, por exemplo,
Nós temos um sistema filosófico pessoal, individual, individualista, por exemplo, com base no materialismo crasso, fundamentado no egoísmo. Nossa vida. Mas quando nós descobrimos, por exemplo, no nosso caso particular, o Espiritismo, que é o Evangelho Redivivo, e vamos então estudar o que Jesus nos ensina, o que Jesus nos ensina, então, vai demonstrar, vai projetar uma luz sobre os fundamentos filosóficos da nossa existência. E, simbolicamente, esse padrão vai se tornar sombra, treva. A partir do momento que nós conhecemos o amai uns aos outros como eu vos amei, ou fora da caridade não há salvação, evidentemente que esses dois componentes de alta expressão filosófica vão apontar. Não, mas tá ruim mesmo. Vão apontar que nós, na nossa intimidade, trazemos sistemas ainda contrários a essa proposição, que vão representar, então, a treva. Antes não era treva, antes era a nossa vida, embora nós nos mantivéssemos no padrão do automatismo, seguindo não sabemos o quê, sem saber para onde estávamos indo, certo? Quem segue o materialismo aí com todas as suas consequências, sabe para onde está indo? Pergunto a vocês. Sabe? O elemento Sabe não. não sabe. Não, De jeito nenhum. não sabe. Não sabe para onde está indo. Às vezes está caminhando para complicações, porque a ambição, a vaidade, o orgulho, o egoísmo vão crescendo e as consequências são imprevisíveis. Nós que somos reencarnacionistas já temos as evidências no plano científico da nossa própria vivência mediúnica e da nossa própria vivência pessoal, de que o que estamos estudando é verdadeiro, então nós não podemos mais nos manter de forma inconsciente, perfeitamente acomodados aos valores materialistas crassos da humanidade. Evidentemente que nós vamos usufruir dos bens materiais, porque eles aí estão para serem usufruídos, mas nós vamos lembrar da carência do próximo, da necessidade do próximo, do desapego. Até porque o apego aos bens, quanto mais nos apegamos ao bem deste mundo, que é um sinal notório de inferioridade, menos nós vamos compreender a nossa destinação espiritual. Então é importante nós assim considerar. Então o dia é o plano operacional e à noite o plano campo da aplicação da luz. A luz é o conhecimento que eu adquiro no dia. Eu estou no dia, a luz do meio-dia está me bafejando, estou assimilando a luz. Para aplicar, quando? Na noite. Quando a noite chega? Quando alguma doença nos visita, quando ocorre a perda de um ente querido, quando perdemos o emprego, certo? À noite, a dificuldade. Aí que nós vamos aplicar, então, o conhecimento adquirido simbolicamente no dia, que vai ser representar resignação, paciência, compreensão, entendimento da situação. Embora sofrendo, chorando, porque faz parte, mas nesse ponto, vamos lembrar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, não é isso que aprendemos? Consolados, Consolados de dentro para fora pelo conhecimento adquirido. A consolação
que elimina causas posteriores de sofrimento, por uma nova vivência no dia a dia. Nós deixamos de gerar causas de sofrimento para o futuro e vamos, então, gradativamente expandindo a felicidade no mundo interior, que é o assunto do versículo 15 aí que vamos estudar. Então, haver separação entre o dia e a noite. Nós vamos lembrar, por exemplo, que Nicodemos procurou Jesus quando? Em João 3. De noite. De noite. Por causa do quê? Do orgulho. Não é isso? Uhum. Então, o orgulho é uma noite. A vaidade, outra noite. O egoísmo, que é a causa do orgulho e da vaidade, a noite mais profunda. Então, Nicodemos foi à noite, ou seja, no seu momento, dando um atestado da sua imperfeição, da vaidade, das convenções, de que ainda não conseguia se libertar. De acordo, pessoal? Uhum. Então, a noite tem um significado amplo para nós, que vai desde a ignorância, vai até a treva mesmo, que é o nosso mergulho nos planos da violência, da rebeldia, aí a treva. Dando expansão aí ao complicações. Para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Para sinais, sinais para o próximo. No plano pessoal, individual, os sinais são os exemplos, as palavras, as atitudes, as ações que nós lançamos no campo da vida são sinais. Sinais característicos da imperfeição ou sinais do progresso real que vai nos colocar numa posição de elevação no mundo espiritual. E nós vamos ver os sinais que a humanidade dá. Pelo que nós vemos no quadro da sociedade, dos sinais que a sociedade demonstra para nós, nós sabemos que o quadro ainda é muito precário e triste. Sinais de um mundo de expiações e provas. Os sinais da regeneração ainda são lampejos, são ainda menores, certo? À medida que nós formos nos regenerando, a sociedade for se transformando, melhores leis quando forem sendo adotadas, então vai havendo um melhoramento das instituições, que é o objetivo. Sinais, vamos notar que Deus colocou um sinal em Caim, vocês se lembram disso? Nós vamos estudar no Gênesis mais à frente. Colocou um sinal em Caim, que é uma marca física de nascença, para que ele fosse tratado com misericórdia e compaixão. Que é o que acontece quando nós nos deparamos com alguém paraplégico, com alguma deficiência congênita, nós devemos tratá-lo com paciência, compaixão, misericórdia. Diga lá, Luiz. Queria ver se caberia também esses sinais como elementos orientadores. Sim, mas são elementos orientadores. Né? Pois é, não, assim... Sinais são, porque são os exemplos que você lança. Então, o nosso exemplo vai dar uma orientação numa direção para alguém. Uhum. Alguém vai ver o nosso exemplo, pode gostar e imitar. Lembram-se do livro Caminho, Verdade e Vida, da lei segundo a qual os pais sempre imitarão os filhos?
Ninguém Sim. pode fugir, Uhum. certo? Sim, poucos conseguem. Existe uma lei de imitação natural. Por isso é que precisamos saber identificar o bem e o mal, para nós identificarmos se o exemplo que nós estamos observando está de acordo, é bom, é útil e verdadeiro para a nossa felicidade e se deve ser assimilado e seguido. Isso vai ser um sinal orientador, tranquilamente, para quem recolhe. O reflexo também é um sinal, não é? A própria palavra reflexo define um lampejo. Como nós reagimos perante circunstâncias, situações e pessoas, que é um lampejo, é um reflexo, também é um sinal. Diga lá, Luiz. E queria só emendar também esses sinais orientadores, como você falou da noite, né? Significando perda, situações de dificuldade. Aí esses sinais esses sinais eles vêm dos luminares, né? Os luminares funcionarão como sinais, né? Aí Sim. dentro disso, esses luminares, lembrando, né? Como você falou de Jesus e outros grandes vultos que nos trouxeram grandes ensinamentos, né? Como os apóstolos, Kardec, e no nosso próximo de nós, né? Pessoas como nós, lembramos de Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá. Então, são também que nos ajudam a nos orientarmos quando essa noite chega, né? Na hora da dor, do sofrimento. Isso é importante para que a gente, na noite, porque se a gente não tiver esses sinais, aí vai acontecer o que falou em João, né? Não vai Sim. saber para onde nós estamos indo, mas se nós elevarmos a nossa cabeça, o nosso pensamento, né? E buscarmos esses sinais, a gente pode teremos uma orientação, né, nesse período difícil. Sem dúvida. Sem dúvida, é isso mesmo. Então, nós vamos dando aí sinais apontando, e esses sinais são indicativos para o próximo. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados. Então, os tempos determinados são ciclos de evolução que o próprio movimento dos astros, aí agora falando dos astros fisicamente aí falando, o Sol, a Lua definem ciclos de evolução, ciclos milenares de evolução. Temos aí os ciclos de 28 mil anos, divididos em quatro de 7 mil anos, por exemplo. Nós estamos agora terminando aí um ciclo de uma dessas semanas milenares, de 7 dias milenares, que é esse o milênio da regeneração, o sétimo milênio após Adão, que é um símbolo, define, o primeiro dia dessa semana define que a nossa condição intelectual está pronta para que nós iluminemos a nossa razão. Então, nós começamos a partir daí, a receber os luminares de forma mais expressiva. Por exemplo, só para citar um, Abraão, para ficar aqui no terreno da revelação judaico-cristã, Abraão, depois Moisés, culminando em Jesus, e desde 1857, a doutrina espírita, que representa para nós a chegada do Consolador prometido por Jesus, nos evangelhos de João 14, 15 e 16, que definem e o Espiritismo que define a chegada do cristianismo redivivo.
conforme o que Jesus apontou aí no Evangelho de João. Então, o Espiritismo cumpre as condições definidas por João para a identificação do Consolador prometido. De acordo, pessoal? Tempos determinados. Aí nós vamos lembrar até do Eclesiastes. Há tempo para tudo. No ar, debaixo do sol. Então, o tempo de recolhimento da luz, do plano em que nós estamos matriculados, no ciclo de evolução em que nós estamos matriculados, para um perfeito aproveitamento do conteúdo e instaurarmos na nossa intimidade o plano da regeneração, para que de nós a regeneração se torne concreta, manifestada por pensamentos, palavras, atitudes e ações. De acordo? Mais comentários? Ô, Júlio, Diga. não sei se cabe também, mas a gente vê aqui uma gradação, né, dos luminares, o Sol e Lua, como foi falado, né? Aí vem Sim. separação entre dia e noite, com toda essa complexidade que você nos trouxe, né? Para os sinais, para tempos determinados e para dias e anos. Ou seja, e serve também para marcar o tempo, né? Sim. Para marcar o dia, os Sim. anos, serve também para isso. Mas o mais importante veio primeiro, né? O mais importante é aproveitar o dia. Sim. E nós vamos falar da Lua mais à frente, aí no luminar menor, lá no 16. Versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Antes de você entrar aí, pode falar. Quando fala determinados, pode ser assim, específicos, mas também pode lembrar, a gente lembra também de determinismo, ou seja, ciclos maiores que vão se impondo aos menores, né? Sim. Porque os globos são habitados, todos os globos que se movem no espaço, questão 55 do Livro dos Espíritos. Sim, são habitados. Nós ainda não compreendemos como. A ciência ainda busca por vida, mas nós espíritas sabemos que todos os globos são habitados, biológica ou espiritualmente. E cada globo tem o seu período cíclico de vida, de existência, e esse período de vida é aproveitado como escola para os espíritos em evolução. Então, nós temos os ciclos determinados. Nós temos a ideia dessa matemática estudando, por exemplo, Daniel, que nos fala do 7:25 de Daniel, por exemplo, de tempo, tempos, metade de um tempo. E o que é muito estudado também é em Apocalipse, 1260 anos, 42 meses, são os tempos determinados. Nós já estudamos e vamos repetir isso no Apocalipse oportunamente, que a data de 1857, ela se revela por meio das profecias de Daniel. Oportunamente voltaremos a isso. A profecia que Daniel faz no capítulo 8, por exemplo, ou no capítulo 9, das 2.300 tardes e manhãs, apontam para 1857. Depois nós vamos estudar isso com mais calma. Versículo 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Então, disse Deus, haja luminares, e aqui nós estamos vendo que houve. Então, o mandamento foi observado, nós assimilamos a luz e desenvolvemos a nossa capacidade de iluminar.
e, evidentemente, que se apresentaram para nós para a expansão dos nossos céus, o luminar maior, que vamos estudar à frente, ou os luminares, Jesus e os seus iniciados, aqueles que ele enviou na expansão dos céus, tomando os céus como plano da felicidade. Então, nós estamos aqui trabalhando que o trabalho da evolução visa expandir o grau de felicidade a que temos direito, cada vez mais, de forma mais ampliada e para todo sempre. De acordo? E essa felicidade não depende de fatores exteriores. Independe de fatores exteriores. Porque se a felicidade depender de fatores exteriores, a felicidade é ainda fragmentária. Não é a felicidade autêntica. Certo? Nós estaremos de posse da felicidade autêntica quando ela se irradiar naturalmente em todas e quaisquer circunstâncias, situações, perante quaisquer pessoas e acontecimentos. É o que nós entendemos que acontecia com Jesus. Estado de felicidade conquistado pela evolução a partir de um certo momento, é para todo sempre. Lembram-se do que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que os espíritos superiores gozam de inalterável felicidade? Escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores gozam de inalterável felicidade. Então, ela é inalterável. Então, sejam para luminares na expansão dos céus. Ok? Alguma dúvida aí? Então, nós vamos, por exemplo, Jesus é a luz do mundo, o sol das almas. Nós vamos recolher a luz que somos capazes de recolher, sintetizá-la na intimidade, construir o grau da nossa felicidade, naturalmente, a partir da vivência do que Jesus propõe, e assim distribuindo a luz para quem nos observa. Porque se nós não assimilarmos a luz de Jesus e não buscarmos a vivência, nós até podemos fornecer sinais para o próximo por meio das palavras, mas nós vamos ser utilizados por Jesus na sociedade como está definido por ele quando recomendou aos discípulos observarem os fariseus, fazer o que eles fazem, fazer o que eles dizem, mas não fazer o que eles fazem. Teremos alguma utilidade também, mas aí é o trabalho, é o meio e o bem. Eu lanço apontamentos para o próximo, mas eu não aproveito. Então é o meio e o bem. Não faço o bem para mim. Aí nós temos a literatura espírita, aqueles exemplos, os elementos, mesmo espíritas, que chegam no mundo espiritual em condição difícil, não tem luz. Aí vem o elemento socorrer, e era, por exemplo, um que assistia às palestras do indivíduo. Aí ele fica assim, olhando, estranhando por que o elemento tem luz e ele não tem. Aí o elemento fala, não, porque você falava muito bem, explanava de forma excelente o evangelho e eu praticava no meu dia a dia. Ou seja, o palestrante não praticava, o ouvinte praticava, no mundo espiritual, quem vai ter luz? Quem pratica.
Por isso que é importante nós nos esforçarmos por praticar, meus amigos. No mínimo, para não passar vergonha no mundo espiritual, viu? Ou como a gente diz aqui, né, na gíria, para não pagar mico. De acordo? Ô, Júlio, Diga. Júlio, pagar mico não é nada, o pior é não evoluir, né? Exatamente. É o meio-bem. Emmanuel fala do meio-bem num dos seus textos aí na literatura espírita. Tem o bem e tem o meio-bem. Na expansão dos céus. E vamos notar também que é o seguinte, nós precisamos trazer a expansão dos céus para a Terra. Nós já estudamos isso anteriormente. O céu não pode permanecer numa condição abstrata. O céu, em Deus, é abstrato, porque Deus não exerce ação direta na matéria. Mas a partir de Jesus, por exemplo, o céu já não é mais abstrato, porque Jesus esteve entre o povo praticando o que ele definia como sendo as características do reino de Deus. Esteve entre o povo praticando. Ou seja, Jesus implantou na Terra o sistema da expansão do céu. Fincou na Terra. A partir do momento em que aqui caminhou entre nós, foi fincando as balizas. Então, o céu precisa ser manifestado, sair da condição de abstração filosófica, meramente intelectual, e descer e ser visto na praça pública, na sociedade. De acordo? Porque senão o mundo não vai se transformar nunca no mundo de regeneração. Nós vamos permanecer naquela condição, vamos orar no templo para o mundo melhorar. Seremos religiosos inoperantes, que só funcionam dentro dos templos. Como os fariseus, como modernos fariseus. É preciso que haja expansão. É preciso que o céu se torne visível. É preciso que o céu se torne materializado no plano concreto, por meio de instituições acolhedoras ao sofrimento, às dificuldades. Então, o céu implantado na Terra vai aumentar o bem-estar da humanidade. Que, aliás, André Luiz define nos Mensageiros que o bem-estar vai se ampliando sempre na Terra. É um processo que não pode ser, e é um processo irreversível. O bem-estar vai sendo ampliado, a despeito das forças contrárias que buscam atrasar o progresso, mas ele vai sendo ampliado gradativamente, com muita dificuldade, porque é preciso vencer o materialismo, o egoísmo, o orgulho, os preconceitos de casta, superioridade racial, tudo isso que entrava a distribuição do bem-estar na Terra, dificulta na expansão dos céus, e assim foi. Então, assim foi, determinismo. Assim será. Aqueles que entravam no progresso são arrastados. Aprendemos o livro dos Espíritos. São arrastados. E os que não se conformam com o progresso, eles são transmigrados. Quem são os que não se conformam? São os violentos. Por exemplo, os que exploram o fraco, não querem ceder na sua forma de ação, os que prejudicam o próximo de forma reiterada, exploram, não querem mudar, e esses são os que estão se colocando no plano da rebeldia, porque não abrem o seu coração
para o bem comum, o amor ao próximo. Quando falamos em amor ao próximo, não estamos falando no sentido religioso, místico, não. Estamos falando no sentido da expansão do bem comum na humanidade. Então, tanto ateus quanto religiosos podem se engajar no processo da expansão do bem comum. Porque se nós formos definir que os religiosos é que vão tomar a frente do sistema, nós estamos excluindo uma grande parcela da humanidade. Não é esse o propósito. Vamos lembrar que Jesus não veio à Terra para estabelecer sofisticação, pensamento religioso, como aprendemos com Emmanuel, mas sim chamar a atenção do homem para o bem comum. O bem comum é a grande necessidade, a prática do bem comum é a grande necessidade do momento. De acordo? Então, o determinismo divino, que é do bem e do amor, ele é irresistível. Ele vai se manifestar mais cedo ou mais tarde, no coração de cada um de nós, porque isso define a felicidade suprema, o que nós ainda não compreendemos. Podemos entrar no versículo 16? Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E fez Deus. Vamos aprender mais à frente que Deus faz por meio dos filhos. Deus faz, opera por meio dos filhos. Fez Deus por meio, por exemplo, aqui na Terra, por meio de Jesus, que é o governador da Terra, por quem fez todas as coisas, conforme encontramos em Paulo e em João, a perfeita imagem de Deus. Então, fez Deus. À medida que nós vamos nos engajando no processo do bem comum e do amor, nós vamos sendo braços de Deus na humanidade. Mesmo quem não acredita em Deus, não importa. Está praticando bem, está buscando amar o próximo, está sendo braço de Deus. Não precisa de rótulos filosóficos religiosos, não. E fez Deus os dois grandes luminares. Luminar maior. Então, nós temos no plano cósmico, do astronômico, Sol e a Lua. Luminar maior o Sol, o luminar menor a Lua, para dar equilíbrio ao Sol. Então, nós aqui na Terra temos um luminar menor, a nossa Lua, mas se formos visitar o sistema de Júpiter e de Saturno, nós veremos que Júpiter e Saturno, cada um tem 80 luminares menores orbitando o seu sistema. De acordo? E nós temos aprendido com os espíritos que tanto Júpiter como Saturno, quanto Saturno, são moradas de espíritos superiores. A vida no plano espiritual, tá? Vida no plano espiritual. Ou no plano da energia. Nós ainda vamos descobrir essas vidas no futuro. Futuramente, nós iremos descobrir. No momento, não temos condições, em termos de ciência humana abrangente. Até por causa do preconceito que existe com relação aos espíritos, à imortalidade da alma, a reencarnação e a vida espiritual. Existe um grande preconceito ainda no meio científico acadêmico. Vem sendo rompido? Vem, mas de forma ainda não muito
veemente e não tão eloquente quanto nós gostaríamos. Certo? Então, os dois grandes luminares, o luminar maior para irradiar a luz legítima, geradora da vida, para a fotossíntese adequada. Fotossíntese da luz do Cristo. No nosso caso, espíritas cristãos, que já definimos Jesus como sendo o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado para servir de modelo e guia. De acordo? O luminar menor, meus amigos, cada um de nós é um luminar menor em desenvolvimento. Cada um de nós é um luminar menor em desenvolvimento. No plano pessoal, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, vamos lembrar da noite. A noite é o momento da dificuldade, da sombra, não é? Então, mesmo envoltos na dificuldade, na sombra, nas complicações, já estando assimilando a luz do luminar maior e praticando, nós vamos gerar o luminar menor. O que é o luminar menor? A obra que vai nos consolar no momento da dificuldade. Certo? Pode ser um filho. O filho que nós estamos educando com zelo, pode ser o luminar menor que vai nos acolher no momento da dificuldade. A esposa, o marido, até a sogra, viu, pessoal? Até a sogra. Até a sogra pode ser o luminar menor que vai acolher-nos na dificuldade. De acordo? Então, o luminar menor é a nossa obra. É o que vai ser o nosso sustentáculo na dificuldade. Alguém quer fazer comentário? Estamos aproximando do encerramento. Quem quer comentar? Lembrando que podemos comentar, pessoal. Não é proibido comentar, não, viu? Então, luminar maior para governar o dia, que é o momento de assimilar a luz. Diga lá, Didier. Considerando isso que você falou, o luminar maior seria, então, Jesus Cristo, né? O maior é Jesus Cristo. Que ele nos ilumina com a sua luz e nos permite criar a nossa luz com luminares menores, né? Nós já temos aprendido com os espíritos que Jesus, desde a revista espírita, que Jesus é o governador da Terra. Aliás, a doutrina espírita só comenta, acrescenta um dado ao que João e Paulo definem, quando eles afirmam que Deus fez o mundo por meio de Jesus. Assim, cada mundo tem o seu governador, o espírito arquiteto daquele orbe, que vai imprimir ali um cunho particular, de acordo com as condições normais de temperatura e pressão daquele globo, para que ali se desenvolva uma humanidade, para que esse globo seja palco educativo de alguma humanidade, de algum grupamento. O Luiz também queria falar, Luiz? Pode falar. Não, eu queria falar, acho que não está na hora de falar, não sei, porque eu estava observando aqui esses versículos de 14 até o 18, né? Aqui nós estamos no 16 ainda. Mas eu não sei se eu estou correto, mas também não quero... Bom, o 14 e o 15, eu coloquei assim, como idealização. Exato, idealização. Esse mesmo, né? O Idealização. 16 e o 17, a concretização. Sim. 8, uma avaliação do que foi feito.
Informação, formação, transformação. Mais ou menos isso, né? Ué. Tá Depois bom. da expansão dos céus, o plano filosófico. E fez Deus os grandes luminares. Então está feita a obra. Agora vai ser Sim. colocada no plano prático, na Sim. expansão dos céus, para iluminar a Terra. Plano prático, né? Que nós vamos chegar nele lá no 17. O Pois é. luminar menor para governar. Então nós já entendemos, né? Jesus se apresenta como sendo o irradiador da luz que ele recolheu de Deus, está retransmitindo para nós que é a parcela da luz divina que nós temos condições de assimilar e sintetizar. É o que nós temos condições. Jesus para nós é a mais perfeita imagem de Deus, segundo Paulo. O resplendor da sua glória. É o que nós temos condições de compreender de Deus. O suprassumo é Jesus. Tudo que ele fez na Terra por meio de pensamentos, palavras, atitudes e ações. É a lei de Deus manifestada. O resplendor da glória divina, certo? Então, ele é o parâmetro. Parâmetro para nós seguirmos como cordeirinhos? Não. Parâmetro para gerarmos a nossa própria luz. Ele é o protótipo. Para que geremos a luz segundo o padrão superior. Certo? E a partir daí elaborar a nossa própria condição de iluminar. E irmos crescendo nessa condição. Dentro do princípio da autonomia que nós temos de estudar. De acordo? Ok. Então, no 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Deus os pôs na expansão dos céus. No plano cósmico, o trabalho dos co-criadores. E no plano mental, os radiadores da luz divina para a metabolização dos seres, que se encontram nas diversas faixas de evolução, nos diversos dias de criação da Terra e do céu interiores. Para iluminar a terra do coração, primeiramente, e no plano concreto da evolução dos seres pela reencarnação, oferecendo o exemplo de acordo com o que aprendemos na questão 779 do Livro dos Espíritos, em que os mais adiantados se apresentam na sociedade para sensibilizar os que estão ainda nos planos mais abaixo, por meio do contato social, a empreenderem a luta evolutiva iluminada. Então, para iluminar a terra do coração e a terra física. A terra física. Então, a terra, a sociedade terrena, precisa refletir essa condição divina, celeste, de felicidade, de paz, né? Que é a condição, por exemplo, do mundo regenerador. Nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a paz e o repouso e acaba de se depurar. Certo? Alguém no mundo como a Terra tem calma e repouso? Tem? Não, ainda não. De uma hora para outra, nós podemos ser assaltados dentro dos nossos lares. Nós estamos sempre em sobressalto. Você pode ser vítima de violência na rua. Certo? Então, nós não temos ainda a calma e o repouso, a segurança plena, porque o mundo é um mundo ainda de expiações e provas. No plano da regeneração, teremos essas condições e vamos, então, terminar de nos depurarmos, terminar de implantar a felicidade. Lembrando que o mundo de regeneração será morada para as almas penitentes, os espíritos que estão arrependidos da sua condição complexa.
Certo? Porque os que estão satisfeitos com a violência, o crime e as complicações, eles não são penitentes. Estão na sua felicidade característica. Então, eles serão recambiados para mundos onde eles serão úteis nessa condição mental. Certo? Uhum. De acordo aí, pessoal? Tranquilo. Certo. Que Jesus, então, nos ilumine e que todos nós sigamos em frente com determinação e coragem. Ô, Júlio, só um comentário. Hoje é que nós terminamos